Graça e paz, amados. Aqui é o Lisandro. Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui dentro do carro porque já estamos em dezembro, nas épocas das festas festivas, e a minha família inteira tá aqui em casa nesse final de semana. Veio o pessoal de tudo que foi cidade aqui passar conosco. A gente fez um momento em família muito legal e tá sendo um final de semana muito legal para nossa família, e resolvemos passar junto esse tempo. E agora a minha casa aqui do lado tá cheia de gente, então eu entrei dentro do carro para gravar um vídeo para vocês. É um vídeo muito legal. Eu espero que você possa se sentir entusiasmado, que você possa se sentir motivado a ler um livro que eu vou passar para vocês hoje, que eu vou contar a história sem passar muito spoiler para vocês, quase nada de spoiler na verdade, para que vocês possam ler uma obra que realmente entendemos ser baseada na vontade de Deus, porque foi Ele que colocou no coração do autor, né? Entendemos isso quando vemos os testemunhos, vemos o impacto que essa obra traz na vida das pessoas. Eu estou falando desse livro aqui, O Peregrino, de John Bunyan, um livro que eu já li 2 vezes em 2 etapas diferentes da minha vida. Pretendo ler mais vezes, por isso que eu tenho ele em casa comigo. Primeira vez que eu li esse livro, eu estava conhecendo Jesus de fato, estava num período de conversão, e esse livro foi o segundo livro mais importante nesse período, né? Perdendo apenas para a Bíblia, né? Que entendemos ser a verdadeira palavra do Senhor para a nossa vida. E o segundo momento em que eu li esse livro foi quando eu entendi a minha vocação pastoral, há um tempo atrás. E também, ele me revelou novas coisas, Deus me revelou novas coisas através desse livro quando eu li pela segunda vez. Vou contar um pouquinho da história do livro para vocês. Esse livro, ele foi escrito em 1678 por John Bunyan. E John Bunyan, ele é um escritor inglês. Ele era pregador do evangelho também, e ele foi preso algumas vezes por pregar o evangelho na época. Porém, teve 2 períodos em que ele ficou um tempo maior preso. E o primeiro período ele começou a escrever essa obra, e no segundo período ele conseguiu concluir a obra, né? Então, esse livro ele escreveu numa época em que ele estava sofrendo, né, injustiças, né, porque ele tinha sido preso por pregar o evangelho. Então, mas Deus, nós vemos que Deus honrou a vida dele, né, porque Deus deu essa obra incrível para ele. Vamos falar um pouco então sobre esse livro. Esse livro conta a história de um jovem chamado Cristão. Cristão, ele era um homem comum, normal, vivendo no mundo, e ele começa a entender que não é só isso que existe. Ele começa a entender que coisas ruins acontecem, ele começa a entender que coisas ruins vão acontecer, ele começa a entender que vão chegar dias piores, né, para frente. Eu não quero passar muito spoiler, é por isso que eu tô pensando como que eu vou contar para vocês. Então ele tenta convencer a família dele a fugir do local onde eles estavam, para ir para um local onde eles pudessem ser salvos desses perigos iminentes que estavam chegando, né? E a família não quer ir junto com ele, a família decide não acompanhar ele. E aí ele conhece um cara chamado Evangelista, né? E esse Evangelista é um homem que ajuda ele, que guia ele no caminho em que ele deve ir, que mostra, que aponta para o caminho estreito que ele deve seguir, né, em busca da cidade celestial. Bom, a obra é uma alegoria muito grande, tem muita metáforas que mexem com a gente, metáforas que dizem muito sobre a nossa vida como um cristão de verdade, né? Quando estamos lendo a obra, nos sentimos
no lugar daquele jovem chamado cristão ali. Nos sentimos dentro da obra, porque os problemas que ele passa ali dentro através das metáforas são os problemas que a gente passa aqui fora como um cristão de verdade. Então, há momentos em que o pecado chega até ele e que ele precisa de ajuda. Há momentos em que o pecado chega até ele e que ele tenta se desencilhar desse pecado. E tudo é feito com metáfora, é isso que é muito legal. Você pega para ler a obra, parece uma fábula. Então, para quem não é cristão, é uma história muito boa também, porque é uma fábula, como se fosse Nárnia, os contos de Nárnia, né? Então, é muito legal, né? E, bom, ele conhece o evangelista, depois disso ele conhece um outro homem chamado Fiel, que ajuda ele durante o caminho. Depois ele conhece a Esperança, que é uma outra pessoa que aconselha ele, que ajuda ele, que motiva ele a continuar nesse caminho em busca da cidade celestial. E são alegorias incríveis que nos colocam dentro da obra. E conforme a gente vai lendo a obra, a gente vai entendendo essas metáforas que o John Bunyan traz para nós, e a gente vai se sentindo dentro da obra, a gente vai se sentindo junto com o fardo que o cristão está carregando. E então, assim, é um livro muito, muito especial para minha vida, para muitas vidas. Depois que eu li o livro, eu comecei a pesquisar sobre o livro, eu comecei a pesquisar sobre testemunhos de pessoas que leram o livro, que foram impactados por esse livro. Eu não quero passar muito spoiler para vocês, mas quero deixar essa dica, quero deixar esse presente para vocês nesse momento, que vocês possam ler esse livro, que vocês possam conhecer essa obra, que vocês possam realmente ler algo que vai acrescentar para a vida de vocês, né? Existem tantos livros aí que não nos trazem nada, que não nos acrescentam nada na nossa vida como cristãos de verdade, mas esse livro sim, esse livro é um livro que mexe conosco, né? Que para mim é meu livro favorito depois da Bíblia. Quero ler ele mais vezes, quero ler ele para os meus filhos, porque realmente é uma obra que nos ensina muito, né? E é uma obra muito legal, muito que a gente se empolga lendo, né? A gente se empolga lendo por essas alegorias, essas metáforas que vêm, e a gente vai entendendo. E eu lembro que enquanto eu li o livro eu dava risada, eu falava, nossa, que legal isso, e daí outras vezes eu pensava, não acredito, isso está acontecendo mesmo, e daí largava o livro e um tempo depois eu lembrava, meu Deus, mas era sobre isso que o livro estava falando. Então, assim, ó, é uma obra muito legal. Eu espero que você leia, eu espero que você realmente tire esse tempo para conhecer essa obra de verdade. Tá bom, amados? Que é uma obra que eu verdadeiramente, de coração, indico para vocês, que vocês possam se deliciar com essa obra, tá? Com esse livro. E uma dica que eu vou dar para vocês: comprem o livro e tenham em casa, porque não é um livro comprido, é um livro curto, então você pode ler ele mais vezes. Não é um livro que satura você, não é um livro que é difícil de ler, né? Você pega obras de outros autores, são livros que você lê e você tem que parar um pouco para filtrar tudo aquilo, né? Esse não, esse é um livro que você pode ler à vontade, né? Que parece que tem leveza, né? E com certeza Deus usa essa obra até hoje nas nossas vidas como verdadeiros cristãos. Tá bom, amados? Esse é o livro que eu trago para vocês hoje, O Peregrino. Essa obra que eu tenho aqui, ela é da Jardim dos Livros. Isso, né? É que aqui onde eu tenho escrito tá manchado. Mas eu escrevi aqui, Jardim dos Livros, isso aí. É a editora dela, tá? Que é a publicação que eu tenho. O Peregrino, de John Bunyan.